Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a este lar de esperanças, a esta universidade de almas, a este hospital de amor. E falar da oração para nós é coisa muito simples. Não tão simples saber o que é a oração, para que serve e como usá-la. E eu estava pensando agora há pouco, se Deus existe, vocês acreditam que Ele existe? Onde Ele está? Ele tem forma, mas pode ter todas as formas, porque eu estou olhando para várias expressões de Deus neste momento. E filho de peixe normalmente é o quê? E nós sabemos que tem peixes que, se o cardume desequilibrar entre machos e fêmeas, e se o número de machos estiver maior, as fêmeas se transformam em machos e equilibra a coisa. Vocês sabem disso. E ainda outros que quem lidera é o macho com mais equilíbrio, o mais perfeito na estrutura. Mas se ele morrer e o mais perfeito espécime for uma fêmea, ela tem uma semana para mudar de sexo e assumir o cardume. É assim que fazemos? Ou transferimos a responsabilidade? Se Deus existe, Ele é justo? A lei é perfeita? No processo encarnatório, é Ele que nos obriga ou nós que escolhemos as nossas provas? Conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, nós que escolhemos as nossas provas. E escolhemos para quê? Conforme a questão 558, para nos aperfeiçoarmos individualmente e contribuirmos com a harmonia do universo. Por exemplo, se o carro de vocês não estiver indo lá tão bem e vocês têm um patrimônio para trocá-lo, vocês trocam ou fica gastando dinheiro tudo na oficina? E o corpo não é uma carruagem do espírito? Se der problema, ele pode trocar? Tem certeza? Porque desde o Oriente, há mais de 20, 30 mil anos atrás, nós já estudávamos a troca de espírito no corpo de adultos. Isso é estranho? Então tente me explicar porque alguém entra em coma e quando volta não é o mesmo. Não conhece nem a família. Vocês já ouviram falar de algumas situações? Eu conheço várias. Se vocês quiserem fazer uma muda de alguma coisa, escolha aí o que vocês imaginar, uma árvore frutífera ou não. Vocês preferem uma semente, que pode demorar um tanto mais? Prefere um galho ou prefere uma enxertia? Quais das três opções você escolheria? A semente, o galho ou a enxertia? Eu acho que eu escolhi a semente. Então ela escolhe a semente. E a semente é o que Joana de Ângeles narra na obra O Ser Consciente, afirmando que o que encarna é apenas um ponto de autoconsciência pura. E o espírito, a árvore, que ela simboliza como se fosse uma laranjeira repleta de frutos. E quem encarna é somente uma das sementes de uma das laranjas.
É muito absurdo isso? Por isso colocamos 3 frases no início do livro, nós chamamos frases de impacto. E vou passar aqui o microfone para o meu amigo aqui, que vai lê-las para nós. Abre o livro logo na primeira página. Pode passar mais um pouquinho. Lê aqui essas 3 frases para nós e os autores. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Albert Einstein. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força da resistência que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. Nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Vitor Hugo. Obrigado, querido. Então, se a princípio a ideia de encarnarmos somente uma fração é absurda, então não há esperança para ela. Porque Joana de Ângeles narra que a consciência, o espírito, tem quase a idade do universo. Ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Você sabe? Você sabe criar um órgão novo? O espírito criou esse corpo inteiro, segundo Allan Kardec. Você sabia disso? Pode falar alto. Ele não morde. Então está na obra A Gênese, que o espírito, em relação ao corpo, ele é um Deus. Ele sabe o menor movimento da menor partícula desse corpo, o porquê ela existe. Você, como alma, sabe? Você é a semente que está tornando-se árvore. Sabe? Sei. Então diga para nós do que é feito uma célula e como ela funciona. Vixe, agora não sei não. Não sabe? Não. E o Espírito sabe, foi ele que criou a própria célula. Então imagine uma célula do seu sangue, a mais simples, que nem núcleo tem, com 280 milhões de moléculas e com 10 mil átomos em média cada uma. E quando a gente fala em átomo, todo mundo arrepia. Quando vocês pensam, vocês criam átomos. A diferença é que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, nos ensina a criá-los e a transformá-los em alimentos, em medicamentos. Vocês não alimentam de vez em quando? Não precisa de medicamento? Prefere comprar na farmácia ou criar a partir do que tem dentro de vocês? Porque a oração é para isso. A oração, segundo Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, é uma magnetização. Por meio dela, interagimos com os fluidos, qualificamos esses fluidos com as nossas virtudes, transformamos esses fluidos em átomos, moléculas, conforme está na obra A Gênese também. Você sabia disso? Você sabe orar ou terceiriza a oração? Não sei orar. Tem certeza? Acho que sim. Vamos ver se temos. Vamos ver. Porque a gente pensa que orar é recitar palavras. Por exemplo, disseram que foi Jesus que nos ensinou essa oração. Pai nosso dos céus, santo é o seu nome, venha o seu reino, tua vontade se faz na terra como em toda parte. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que me ofenderam. Não me deixes entregues às provações, porque assim me resgatas do mal. E se eu concordo, eu assino. E a assinatura chama-se Amém, ou assim seja. Conhecem essa oração? Ou a outra que é um pouquinho diferente? Pai nosso que estais no céu. Onde é o céu? Pai nosso dos céus é uma coisa, que estais nos céus é outra. Agora, se Kardec derrubou o céu por decreto na obra O Céu e o Inferno, Deus ficou destronado. Então não tem mais céu para ele. Agora, se tudo que existe é Deus, tudo que existe é o reino dos céus. Santificado seja ou santo é? Deus está santificando ou ele é?
Então, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, ou venha o teu reino para todo mundo. Tua vontade se faz, desde que não contrarie a nossa, ou realmente Ele é onipotente, a vontade dEle se faz apesar da nossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de preferência sem trabalho, ou dá-nos hoje a nossa parte de pão conforme o trabalho executado. Primeiro Ele perdoa as minhas culpas, ou primeiro eu faço o dever de casa para depois livra-me do mal, ou não me deixe sozinho nas provações, o que é mais justo? Porque como que Ele pode nos livrar de algo que Ele não criou? Porque o mal não existe, segundo Allan Kardec, porque Ele derrubou o céu, o inferno e o mal por decreto na obra que eu citei. Porque a única coisa que nos livra do mal é o bem, se eu fizer o bem. E para Leon Denis, André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel e vários outros espíritos, a começar por Emmanuel, oração é força, ação é serviço. E como que a gente pede para o outro fazer o serviço para a gente? Ore por mim. Põe meu nome lá no livro. E precisa livro? Será que alguém não conhece, não é onipresente, não está em nós? Precisa lembrar para Deus o nosso CPF? Agora, o que define a assistência divina? O pedido de alguém ou as minhas obras? A cada um conforme as suas obras. E oração, então, é aquilo que ensinava-nos: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Ainda está valendo? Allan Kardec parece que alterou um pouquinho, colocando louvar, pedir, agradecer. Ainda está valendo? Allan Kardec concluiu a doutrina? Ou só começou? Nem começou e nem concluiu. Ficou ruim, não ficou? Porque ele narra na questão 145 do Livro dos Espíritos que a doutrina é eterna. Allan Kardec é eterno? Nós somos eternos? Ou tivemos um início? Se tivemos um começo, não somos eternos como Deus o é. Então, se a doutrina dos Espíritos é eterna, num dado momento, conforme o próprio Kardec relata, parece que foi reservado à nossa época, já que a doutrina dos Espíritos não existe por completa em parte alguma, mas existe em todas as partes. Há em tudo germes de grandes verdades. Juntar fragmentos esparsos, não é isso que o Espírito de verdade, o próprio Jesus, o Espírito de verdade não é Jesus. Quem estudou o Livro dos Médiuns, levanta a mão. Não é quem leu, quem estudou. Lembra da mensagem assinada por Jesus de Nazaré, lá no Livro dos Médiuns? Quem estudou o Evangelho segundo o Espiritismo? Lembra lá no capítulo 6 a mesma mensagem assinada pelo Espírito de verdade? Então, o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Reuniu o bem esparso em toda a humanidade num feixe. E o feixe chama Espiritismo. Uma lei da natureza, conforme Kardec. O Espiritismo é uma lei da natureza. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza, conforme a Revista Espírita. Então, se for reservado à época de Kardec juntar fragmentos, Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl, na mais ampla, na mais bem organizada bibliografia de Kardec e seus contemporâneos, ele narra que jamais conseguiremos concluir esses fragmentos,
porque nós estamos num planeta e o ensino é cósmico. Nós estamos num dos 26 planetas só no nosso sistema solar, que até agora a ciência só enxergou 18 ou 19. Ainda falta alguns. Tem uns em formação e tem outros tão evoluídos em relação a Júpiter que não dá para conceber. E veja como é simples, porque se acreditamos no que Kardec fez, é fácil ir na obra A Gênese e ler algo à semelhança do que eu vou dizer, dependendo das traduções. Sobre a regência da força centrípeta no seio das nebulosas e sobre o impulso da força centrífuga, os Cristos criaram o nosso Sol e colocou em órbita sobre a regência da lei de gravitação que limita o seu espaço e a função. Mas o Sol libera frações que se transformam nos planetas, segundo Kardec. E os planetas ainda incandescentes liberam diminutas frações que formam os seus satélites. E na mesma obra Kardec fala, ou afirma, o Espírito é como um Sol. Então podemos ou não podemos encarnar uma fração e formar outra realidade. E não é só isso. Júpiter, até onde nos consta, é o mais evoluído dessa moçada que está aí como planetas. Mas já temos notícia que daqui a pouco o nosso Sol transformar-se-á numa estrela de nêutron. E a energia nêutron dessa estrela é tão potente em relação ao nosso Sol, que é uma estrela de hidrogênio, que o nosso Sol gastaria 100 mil anos para exteriorizar uma energia que a outra faria num soluço. Quando ela está meio gripadinha, dá um soluço, ela emite energias que o nosso Sol gastaria 100 mil anos para fazer isto. Agora imagina Júpiter transformando-se num Sol. Parece absurdo, não parece? Mas na questão 540 do Livro dos Espíritos não narra que tudo cresce e tudo evolui? Os planetas não passam por igual processo? Os nossos corpos não passam pelo mesmo processo? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na obra, no item 24 do capítulo 4, não narra que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito? Quando um professor, um aluno, melhor dizendo, se confunde com o professor, você não pode afirmar, ele estudou tanto quanto e já é um professor também. Não poderíamos afirmar isso? Então a energia do corpo físico fatalmente vai transformar-se, e são vários autores, incontáveis autores. E o perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Um perispírito que alcançou o estágio de um espírito puro, ele se transformou em quê? E Allan Kardec, na obra citada, o perispírito é a alma evoluindo. Então, o perispírito de hoje, a futura alma de amanhã. Está muito confuso? E eu faço 3 perguntas, porque eu só fiz um aquecimento. Querem que eu fale mais do mesmo a respeito da oração, igual vocês já ouviram, ou que eu acrescente mais um ponto neste conto? Que eu acrescente alguma coisa no já dito? Como vocês preferem? Pode ser as duas, não dá. Hoje, por conta do tempo, que eu só tenho 4 horas para falar, então, só uma. Se aprovar, se eu posso acrescentar alguma coisa para que vocês tenham uma compreensão mais vasta, como que eu posso falar?
De coisas simples com profundidade ou de coisas profundas com simplicidade? Como? Aí não vai acrescentar nada, eu vou ficar na superfície. Porque eu vou pegar algo profundo e vou falar gíria para falar do profundo. Agora, se eu puder falar de coisas simples com profundidade, eu vou entrar na toca do coelho e vamos ver aonde a gente vai chegar. Dentro desse processo, querem que eu fale muita coisa de pouca coisa ou pouca coisa de muita coisa? Se for muita coisa de pouca coisa, eu vou pegar um ponto e nós vamos mergulhar e vamos ver onde vamos chegar. E nós vamos começar exatamente por aqui. Louvar, pedir, agradecer. Para o Espírito Emmanuel na atualidade, não tem como louvarmos a Deus se não for na ação. Mas antes a gente pensava que louvar era cruzar as perninhas e cantar hinos de louvores e fazer. Parece que não é bem isso. Oração é força, uma força de trabalho, e a ação dessa força é serviço. Então não tem como louvar a Deus, que conforme a mensagem de Jesus, meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. E louvá-los é trabalhar como eles trabalham. Então sobrou a segunda etapa da oração, pedir. E agora, o que eu posso pedir diante dessa noção que eu tenho de louvor? Eu só posso pedir uma coisa: trabalho. E normalmente pedimos bênçãos sem saber o que estamos pedindo. E para Emmanuel Ramatiz, bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. Mas às vezes a gente quer pronto as bênçãos, como se fosse algo pronto. Então eu estou pedindo oportunidades de trabalho no bem, até porque Deus trabalha sempre, Jesus trabalha também, e Ele decretou: sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus está dentro de vós. Só ficou a terceira, que é agradecer. Mas para Joana de Ângeles, na obra Psicologia da Gratidão, agradecer é trabalho. Um grão de trigo, quando quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. Trabalho outra vez. Então poderíamos dizer trabalho, trabalho e trabalho. Porque se eu for louvar, é trabalho que vai provar que eu estou louvando a Deus. Se eu for pedir, estou pedindo oportunidade para que esse trabalho seja levado a efeito. E se eu for agradecer, é a execução do trabalho em si. Tranquilo? Pense, raciocine, duvide se não compreender, mas não desconsidere a mensagem só porque não compreenderam, se for o caso. Orar é mergulhar no seu próprio universo, no reino de Deus em ti, ou em si. Então orar é um mergulho interior, é um processo de iluminação de dentro para fora, segundo Joana de Ângeles, na obra O Filho de Deus, ou Filho de Deus. Então orar, após esse mergulho, é iluminar-se de dentro para fora. Para a autora, a oração é o mais perfeito mecanismo de planificar-se na ação. A oração é o mais potente mecanismo, a mais potente alavanca no processo de autocura. Mas Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângeles
André Luiz narra na obra O Espírito da Verdade que o reino de Deus em nós é o que temos de mais nobre, fruto da nossa própria ação, do nosso próprio trabalho. Não é um tesouro que Deus, que o Cristo colocaram em nós, que se acharmos o mapa, tomaremos posse encontrando o tesouro. Não. Nós estamos indo ao encontro do que eu próprio construí, porque tenho quase a idade do universo. Ao mesmo tempo, Emmanuel narra: quando estudamos o Evangelho de Jesus, não devemos esquecer que ele não está aqui nem acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos reforços de sua consciência e de seu coração. E se eu não sei o que é consciência, o que é coração, onde eu vou buscar o Evangelho? Sei que a consciência e o coração estão no meu próprio espírito. Consciência são as boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações, segundo Kardec, na questão 127 da obra O que é o Espiritismo. Coração, segundo Joana de Ângeles, é a soma do conhecimento e do amor. Isso é o coração no Espírito. E o Evangelho está nos mais íntimos reforços da consciência e do coração no próprio Espírito. E Joana de Ângeles, isso Emmanuel na obra Irmão, na lição Renúncia. E Joana de Ângeles na obra Espírito e Vida, Evangelho é um repositório, um manancial de força, vitalidade e vida. A força são as virtudes em nós, o reino de Deus em nós, que nós chamamos de aptidões ou recursos inatos, algo que eu já construí, que eu já me tornei. E a vitalidade são os recursos latentes, ou que está à minha disposição, que eu ainda não conquistei, para transformar em vida. Porque quando penso, orando, porque eu só posso orar, segundo Kardec, se eu souber o que cada palavra quer dizer. Porque na oração cada palavra deve revelar uma intenção. Se eu tiver uma noção do que é o Espírito, eu consigo fazer uma oração consciente. Porque conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros milagres, prodígios, que não passam, esses milagres e prodígios, de um desenvolvimento das aptidões ou capacitações humanas. Se todos os encarnados estivessem cientes dessa força. E o Evangelho é o que? Força, vitalidade, vida. E André Luiz, outra vez, a oração é um mecanismo avançado por meio da qual criamos elementos força. Quer saber alguns? Quem lembra do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo? Antes, a lição Caritas, no outro capítulo. Dependendo da tradução, vocês vão ver o próprio Espírito Caritas afirmar: eu sou a caridade. Então é um ser. E no capítulo 19, a fé divina e a fé humana, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Mas o amor não era o maior?
E se a fé é mãe, gesta, porque mãe é que dá a luz. Então ela é mãe da esperança, ela é mãe da caridade, ela é mãe da misericórdia, porque é mãe de todas as virtudes. Porque no início o homem só tem instintos. Os instintos são os embriões dos sentimentos, não são? Mais avançados se transformam em sensações, mais purificadas em emoções, mais instruídas em sentimentos. E no ponto mais delicado do sentimento não surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações? Mas não foi a fé que criou o próprio instinto? Porque quando penso eu crio um condicionamento psíquico. E eu só posso pensar naquilo que eu conheço, porque do contrário eu estou sendo pensado. É a minha inteligência que vai dar o start para pensar naquele bolo que eu quero fazer, e eu conheço a receita e conheço os ingredientes. Agora, se eu não conheço a receita e nem os ingredientes, que imaginação vai ser se eu não sei o que estou fazendo? E se eu tenho conhecimento, eu começo a criar uma imagem que se transforma em condicionamentos, que repetidos se transformam em hábitos, hábitos repetidos se transformam nos instintos. E a função dos instintos no nosso subconsciente não é a preservação da vida? Eles não gerenciam o nosso universo fisiopsíquico sem que nós percebamos? Imagine você mastigando o que você mais gosta. Não põe muito na boca, pouquinho. Mastiga aí 80 vezes. Mastigar muito, você come menos. Comendo menos, você nutre melhor seu corpo, sobra mais dinheiro na sua conta e emagrece. Engole. Agora diga-me qual o percurso que esse povo vai fazer dentro de você. E o instinto sabe, porque a partir daí até o antes era ele também. Porque mastigar chutando para a esquerda e para a direita e mandando para o gol é um estado instintivo. Se você treiná-lo, ele vai mastigar 30, 60, 80 vezes com o mesmo prazer que mastigava 2 ou 3. Você entendeu? Só que a sensação é o que o instinto aprendeu na ação e guarda aquela sensação agradável ou desagradável da situação. E a memória dessa sensação agradável ou desagradável se chama emoção. E o juiz que vai julgar se esta memória é boa ou menos boa é o sentimento, que eu posso transformar em mágoa aquele pisão que você me deu na unha, que estava encravada, ou em docilidade, o sentimento. E o sentimento de hoje, segundo André Luiz, vai transformar-se em pensamento. O pensamento em inteligência, porque é ela superior a ele que vai conduzi-lo. E a inteligência intelectiva vai transformar-se em emotiva, que vai transformar-se em inteligência espiritual, e a inteligência espiritual são as virtudes, as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas, ou o amor que reúne e condensa todas as sublimes experiências. Entenderam tudo até agora? Se a princípio a ideia não é absurda, não há esperança para ela. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Como que seu corpo está se comportando? Está calmo ou está reagindo diante da informação? Está ficando agitado ou acerenando-se? O corpo reage, está no livro. Você vai ver neste livro que o corpo vicioso e a mente acomodada dificultam o despertar da consciência. Basta vocês querer pensar algo novo, dá um ataque cardíaco, sudorese,
Você pensa que vai morrer, dá pânico e outras coisas, quando você intenciona orar. E vamos então lembrar algumas coisas. O Espírito sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Vamos simbolizar pela matriosca maior, ou a boneca russa. A maior de todas as potências é a vontade, segundo Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e na obra Depois da Morte. Então, a vontade é a maior de todas as potências no Espírito. Ela é a onipotência dele sobre as potências agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Pode-se dizer que a essência da consciência na ação, a onipotência, a onipresença, a onisciência. A vontade, segundo Joana de Ângeles, está a serviço da consciência. Ela objetiva duas coisas: a paz íntima e a conquista do infinito. Qualquer coisa fora disso, não estamos falando de vontade, estamos falando de desejos, de sensações, de emoções, de paixões, de instintos. E existe um abismo entre esse Lázaro vontade e a própria mente. E esse abismo chamamos de inconsciente. Todas as vezes que vamos orar, se a iluminação é de dentro para fora, se eu mergulhei na consciência, para que eu chegue com o conteúdo até na mente, eu vou ter que passar pelo meu umbral, porque o inconsciente em nós é o nosso próprio umbral. Chico Xavier, na obra ou na entrevista dada ao Pinga Fogo, que transformou-se numa obra, num livro, a única coisa que nos leva para o umbral é a consciência culpada. Então eu estou orando, e após esse inconsciente é que está a minha mente. E o laboratório de trabalho da consciência é a mente. Para Joana de Ângeles, a mente é uma emanação da consciência. É uma fração da consciência que, lembra, o Sol ainda incandescente libera uma fração e cria um Júpiter. Então, a consciência liberou uma fração e chama-se mente. É a mente que nos atormenta? A mente é um hardware. Para quem entende de informática, o hardware não faz coisa alguma sem um driver para que a placa-mãe possa comunicar-se com ele, porque antes do driver, o chipset fala: é um camarada que está ali, uma impressora. Mas se não instalarmos um outro chamado driver, nós não vamos falar com ele para ter um diálogo. Tudo bem, instalou, e agora? Se não tiver um software, não vamos trabalhar juntos. Vai depender então do software que eu instalar na mente, que chama-se inteligência, imaginação, pensamento. O pensamento na mente é a nossa capacidade criativa, segundo André Luiz. Mas o pensamento sem a inteligência não faz coisa alguma. E a imaginação sem a inteligência, muito menos. E eu só posso imaginar uma coisa mediante a inteligência que eu tenho. E se eu tenho inteligência do que eu vou pensar, a imaginação vai me ajudar a dar forma ao meu pensamento. Mas é só isso. A inteligência, a imaginação e o próprio pensamento dão forma à criação que eu pretendo. Quem vai dar vida às virtudes que eu vou encarnar nesta forma? Isso mesmo,
Estudaram o livro dos médiuns, no item 76, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Nós vamos encarnar alguma coisa. Mas eu quero saber, e aí, as virtudes são entidades ou não? E se são entidades, eu posso encarnar um ponto, uma fração, uma semente da laranjeira ou não? Vocês acreditam num jovem que vem por aqui na região e mora logo ali em Salvador, lá dentro do bairro Pau da Lima, na Mansão do Caminho, a maior biblioteca viva que o planeta atualmente conhece, chamado Divaldo Pereira Franco? É confiável essa antena psíquica? Vocês acreditam em sua obra? E no espírito Amélia Rodrigues, que foi um dos 12 discípulos de Jesus, acreditam nele também? Porque na obra Nos Caminhos de Jesus, no capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, 3 entidades com uma luz indescritível aproxima-se de Jesus no alto da cruz, para confessar a Ele que fracassaram, que falharam na missão. E a primeira se apresenta dizendo: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. E a segunda: eu sou a esperança. E a terceira: eu sou a caridade. E as 3 desoladas, porque sentiam que tinham fracassado. E ele ora ao seu Pai, que envia uma 4ª entidade, chamada de misericórdia. E ele pede para que a misericórdia leve a fé, a esperança e a caridade para consolar, para esclarecer, para motivar a consciência que anima a forma humana e as demais. E agora, nesta forma que eu estou pensando, qual virtude eu vou encarnar? Tranquilidade interior são frações da paciência. Entendimento do que nós chamamos de tolerância. De piedade, algo que vai me sensibilizar para que eu enxergue o sofrimento alheio. Algo que vai me transportar para dentro de quem sofre. Ou eu quero encarnar compaixão, porque quando eu estiver dentro do outro, eu quero ter as lentes potentes para enxergar os potenciais que o outro tem. Ou eu quero encarnar autoconfiança, que sabe todos os potenciais que a consciência possui. Então eu vou escolher qual. E quando atinge o campo mental, essas virtudes se transformam em quê? Em hormônios. Isso mesmo. Os hormônios não governam o corpo? Na quase totalidade, os hormônios fisiopsíquicos. Mas se o corpo estiver com uma lesão, e eu preciso de vitalidade, não é? Mas a mesma energia em 2 momentos não disse 2 coisas. No momento, o Cristo de Deus, que enviou até nós uma fração de sua consciência chamada Jesus, conforme Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho: eu sou o pão da vida. E no outro: eu sou a luz do mundo. Então eu posso transformar a mesma essência, que é o Evangelho que está em mim, em forças virtuosas para reordenar a situação, ou em forças vitalizadoras para gerar e nutrir o que eu quero construir. E na ação, essa energia chamada de Evangelho tem o nome de amor. A fé não cria o amor? A bioenergia, que gera, nutre, organiza e mantém a vida. Então, oração para André Luiz é poder quando eu tenho conhecimento de causa.
é vibração, porque é algo, o energismo que eu coloquei em ação é energia. Quem ora mobilizando as suas próprias forças, lembra? A oração é o mais perfeito mecanismo de planificação. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. Mas por que eu quero transferir a oração para vocês? Quem ora, segundo Joana de Ângeles, na obra Garimpo de Amor, na lição Amor e Cura, quem ora recebe os benefícios. Quem recebe a oração recebe apenas estímulos. Com a oração eu não criei elementos forças, estímulos. Lembra da jovem senhora, a jovem esposa, na obra Missionários da Luz, orando pelo esposo desequilibrado? Não caiu uma chuva de pétalas de luzes que mergulhava no psiquismo dele? E André Luiz intrigado porque o cara é um beberrão, um arruaceiro, um prostituto e etc. Fica nele? Não, esse patrimônio pertence a ela, fica o que ele desenvolver. Ela está acordando o patrimônio dele, forças, estímulos. E na hora do passe, eu recebo energia? Será que recebo? Porque a mente tem um veículo de expressão, ela o cria e por meio dele se expressa, que nós chamamos de perispírito. E na mente os recursos são inesgotáveis e inestancáveis, segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos e na obra Mecanismo da Mediunidade. E o perispírito, como expressão da mente na visão de Emmanuel, ou uma individualização de uma porção de fluido, segundo Kardec, é o veículo de expressão da própria mente. E para Kardec, em A Gênese, no perispírito temos uma fonte permanente de energias, tanto para curar o corpo quanto para afastar os maus espíritos. Quem é pior, o obsessor ou as nossas más inclinações? Segundo Kardec, as más inclinações que os atraem. Quem precisa ser curado, as más inclinações ou os obsessores? O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, e Santo Agostinho complementa: quer um pensamento mais consolador, mais encorajador do que aquele que depende só de si mesmo? E o si mesmo é esse aqui, tá? Esse é o si mesmo, o espírito, que depende só dele, que é o autor de todos esses veículos, a abreviar seu sofrimento, que pode estar expressando-se aqui desde o inconsciente até o mundo perispiritual e físico, destruindo em si as causas do mal, porque o perispírito cria e por meio dele se expressa o próprio corpo. E no corpo físico, segundo Joana de Ângeles, existe uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e um médico interior às suas ordens, ou às ordens da mente, só aguardando as ordens para a ação no corpo físico. Entendido até aqui? Está muito confuso? Posso falar mais alguma coisa de pouca coisa? Posso falar de coisas simples e aprofundar mais um pouquinho? Posso acrescentar mais um ponto nesse conto? Então vamos lá. O corpo físico é um ser com vontade própria.
está na obra de Gabriel Delany e também no Livro dos Espíritos, na questão 455. Allan Kardec afasta a alma do corpo, ela olha para um lado, vê o seu espírito, e olha para o outro, vê o seu corpo, e percebe o corpo comunicando com o espírito, e o espírito com o corpo, e ela não consegue comunicar nem com o corpo, nem com o espírito. E aí nós queremos reuniões de fenômenos, não queremos? Queremos receber Bezerra de Menezes, Vitor Hugo. Mas por que não, segundo o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, receber o próprio espírito, que foi o que Kardec fez a partir de 1859. Ele queria entender quem é que estava encarnado, e esse espírito respondeu até 80 questões, conforme consta na Revista Espírita, que a alma, o encarnado, não sabia. Não é interessante? Se ele tem quase a idade do universo, ou a obra de Kardec é uma fraude, ou é uma verdade. E eu fico com a segunda opção. Mas sem esquecer que a doutrina dos espíritos é viva, ela progride por evolução, conforme o próprio autor. Ela caminha com o progresso e jamais será ultrapassada. Porque na questão 560 não está grafado, tudo cresce, melhor, na 540, tudo cresce e evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser um átomo. E na questão 560, todos nós vamos passar por todas as experiências no universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. E Gabriel Delany também faz a mesma coisa. E quando ele faz, ele coloca essa frase: eu vejo o meu espírito lá em cima e o meu corpo lá embaixo. Parece que ele estava no meio plano. Vejo o meu corpo lá embaixo e meu espírito lá em cima. E a pessoa que foi deslocada do corpo, no corpo ela era considerada louca. O diagnóstico era de loucura. Quando ela afasta do corpo, ela diz: eu não sou louca, o meu corpo está enfermo. Quer dizer, ele é um ser com vontade própria, e o corpo tem autoridade, segundo o espírito Miramês, passando a informação ao espírito Lancelin, que ditou a mensagem a João Nunes Maia na obra Iniciação Viagem Astral. O espírito tem autoridade o corpo tem autoridade para colocar a alma para fora. Será por isso que a pessoa entra em coma e depois volta a outro, muda o dono? É um fato, nós temos N casos, e a cada dia acontecendo com maior celeridade. Mas se um sistema do corpo desorganizar, ele não bota o corpo abaixo? Um sistema tem uma consciência só para ele. O sistema nervoso, que não é nervoso coisa alguma, ele é dinâmico. Agora, para quem é nervoso, todo o corpo fica nervoso. Então, se um sistema do corpo destonar, tenta ficar sem respirar por 3 minutos. Todos os demais vão perecer. Só que se um órgão dentro do sistema destonar, como um amiguinho outro dia, os pulmões dele começou a não dar conta do recado. E ele foi internado para arrancar os seus pulmões. E a 1000 quilômetros de distância conversamos com a sua consciência, como Kardec o fez, como Gabriel Delany, como Leon Denis, como Alexandre Akizakov, Gustave Gelée, Ernesto Bozano e todos os demais na época de Kardec. Ele ficou 37 dias no hospital, sim, mas saiu com seus pulmões. Falei: você é o Deus desse negócio. E a lei não é de punição, é de reparação. Se você corrigir a causa, não tem sentido o efeito. E ele sarou. Outra moça
por um processo de desajustes, fez uma pancreatite acontecer e mais uma doença correlata com um nome parecido, que fez uma devassa no seu organismo, principalmente a começar pelo pâncreas, em poucas horas. Doutora Mayra só viu 2 casos nos 30 anos de profissão sair vivos. Só que dissemos para ela: eu estou fazendo um curso em milagres, porque eu sou encarnado e sei a força que eu tenho, e coloco a minha força, a vontade a serviço dessa força, e eu preciso defender a minha tese, e esse caso me interessa. E para encurtar a história, a moça já saiu da UTI, já veio para o quarto, e outro dia, já tem quase uma semana, estava recebendo a última dose de antibiótico, que é praxe, mas já recebendo alimentação. Com certeza, se ela não souber construir um novo pâncreas, vai ficar com diabetes. Isso é um fato. Mas Gabriel Delane, Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, no volume 1, em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo. E como eu já disse a vocês, o moço que estava com cirrose hepática e na fila de transplante, orando por um possível doador, que foi o que foi pedido a ele, pela família do doador, pedindo perdão ao corpo e assumindo o compromisso de viver uma vida nova, no dia do pré-operatório para o transplante, foi testificado um fígado 100% reconstruído. E ele não estava mentalizando o fígado sendo reconstruído, e só por uma mudança de conduta, ou por uma intenção de mudança, já foi o suficiente. Isso é oração. Então, quando oramos, segundo Joana de Ângeles, nós vamos encarnar virtudes, porque como que eu posso dialogar terna e amorosamente com as imperfeições morais? Agora, a fé cria o amor, não cria? E é mãe de todas as virtudes. Então eu preciso no mínimo trazer a ternura e o amor para esse diálogo. E eu vou envolver em vibrações de amor a tristeza, vou permeá-la com ternura e com amor que vitaliza e que reordena. E vou convidar a tristeza a mudar o curso, transformar-se em alegria, porque ela é o embrião da alegria. Eu vou envolver o desespero e convidá-lo a transformar-se na esperança. E a esperança, segundo Joana de Ângeles, é a doce presença do amor. E o amor, de um lado, é força que gera e nutre, e de outro, lei que organiza e mantém. E a esperança tem as duas características. Mas a autora narra: envolve em vibrações morais os órgãos com perturbações enfermiças. Convide-os a que volte à normalidade. Se eu sei que o órgão tem uma consciência, assim como o sistema, assim como o corpo, eu vou trazer o mesmo amor, as mesmas virtudes e encarnar um conteúdo na consciência desse órgão, que é o que nós fazemos. E nestas situações é o que falamos para esses espíritos. Mas Joana de Ângeles vai um pouco mais fundo na oração. Penetre a tua mente no intrincado meandro dos conjuntos celulares, nos tecidos, e envolva as células em vibrações de amor. E quando fazemos isto, essas vibrações, segundo a autora, mergulha no núcleo da célula, reprogramando o DNA, o cronograma organizacional da própria célula, e simultaneamente mergulha no citoplasma da célula, tudo que está fora do núcleo, onde está o DNA, onde está todas as organelas, o líquido intracelular,
Tudo isso chamamos citoplasma. E vai mergulhando dentro desse citoplasma, permeando todas as organelas, em especial o citoesqueleto, que dá forma e certos movimentos à própria célula. E mergulha no interior do citoesqueleto, tem os microtúbulos. Vocês falou que eu podia mergulhar, não falou? E lá no íntimo dos microtúbulos tem pequenos vórtices de energias, fontes de recursos inesgotáveis dentro de um microtúbulo, dentro de uma célula. E André Luiz narra que a célula física é a médium de uma onda mental. Ela executa o que você estiver pensando. Então, quando eu estiver orando, criando com a minha inteligência a forma do novo corpo, por exemplo, eu crio um corpo, antes um único exercício, para que eu desse manutenção, porque eu queria um corpo menos pesado, mais resistente, mais flexível, mais suave, mas eu queria um exercício para fortalecer todos os músculos, que eu pudesse fazer onde eu estivesse, e de preferência por um tempo muito curto. Foi moleza, porque eu converso com todo o povo. O que nós podemos fazer? Vocês que têm quase a idade do universo, pergunta para os universitários, não é isto? E nas artes marciais, quando eu estava ainda lá na China, no Japão, na Índia, eu lembrei que eu fazia um exercício assim para fazer meditação e ficar às vezes até um dia inteiro nessa posição. Que eu desafio qualquer um de vocês a ficar 5 minutos. E a gente ficava semanas. É sentar sem sentar. Dou um livro de presente para vocês ficar 5 minutos nessa posição. Depois a gente faz o teste aqui na frente. Eu fazia 6 a 8 horas de ginásticas por dia como atleta. 5 minutos equivale às 8 horas. Move todos os músculos. Isso é oração. Porque é a ação do meu pensamento no controle do meu próprio corpo. Então hoje, se for necessário eu ficar horas sem tirar o pé do chão, eu fico. Sem desconforto, sem necessidades fisiológicas, sem tomar água, sem comer. Porque eu crio átomos, transformo em alimentos, em medicamentos. Oração. Hora de ação. Mas Kardec colocou 2 condições no Livro dos Médiuns: conhecimento de causa. Eu preciso saber o que é, e depois valores morais, porque são as minhas virtudes que vão enriquecer as formas que eu estou criando. Porque eu estou interagindo com os fluidos, não estou? Criando átomos, estruturas moleculares, dando forma ao novo músculo, à nova articulação, à nova coluna vertebral, que vocês sabem que nós reconstruímos em 1 mês e meio. É possível. A lei não é de punição. Quem escolheu o amor como única razão do existir, não precisa da dor para evoluir. A mesma autora, o mesmo Espírito que lá no Evangelho segundo o Espiritismo dizia que dor era bênção, e Deus enviava só os seus eleitos. Ela mudou a sua tese, e aqui na obra Plenitude, quem escolheu o amor como única razão do seu existir, e o amor é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, segundo a autora. É o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades. Tem mais alguns minutos? Quantos minutos eu tenho? Me dão mais 10. Os órgãos são feitos de tecidos. E eu disse que nós podemos conversar com os tecidos. Os tecidos são feitos de células. E eu disse que nós podemos conversar com as células. As células são feitas de moléculas.
E eu posso criá-las, não só dialogar com elas, criá-las se for o caso. As moléculas são feitas de átomos, e eu posso criá-los ou dialogar com eles. Os átomos são feitos de partículas atômicas, elétrons, prótons, nêutrons, e eu posso dialogar ou criar. Eles são feitos de subpartículas, que nós chamamos mundo subatômico ou forças vitais. Nós sabemos que esse mundo subatômico nasceu da bioenergia. E esta bioenergia nasceu da matéria mental. E esta matéria mental é uma transmutação do fluido universal. E este fluido universal a base estrutural dele, segundo Allan Kardec na questão 29 do Livro dos Espíritos, é o átomo primitivo, o espírito na origem. E quem encarna no corpo é só um desse, tá? Essa é a semente que Joana de Ângeles fala, a alma. Porque quando vocês lançam a semente na terra, ela interage com os elementos da terra, da água, do ar e da luz, e se faz a partir da interação com esses elementos. A alma, nesse oceano criado pelo Espírito, ela vai aprender a gerenciar tudo isso, como nos disse o próprio Jesus. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. Em cada encarnação, o Espírito fabrica mais uma alma. Ela vai, porque ela já foi tudo isso. Só desce quem subiu. Agora ela desce para juntar tudo isso e formar coisas maiores. Vocês sabiam disso? Isso é milenar. Isso é Allan Kardec, Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, vários luminares. Agora, se querem pensar que estão encarnados como um todo, pode pensar. Agora, quando vocês estiverem fora do corpo, conforme o Dr. Calais, na Revista Espírita, no artigo O Sono do Espírito, do mês de junho, da revista de 1866, e ele olhar para uma sala com vários acadêmicos, e quando ele perguntar a eles, eles respondem, e ele percebe que estava respondendo para ele próprio. Quem era esse povo que estava lá? O Dr. Calais estava encarnado. Lá tinha vários médicos que era ele próprio, suas etapas anteriores. A isso chamamos consciência, a soma das vivências. Joana de Ângeles, o ser consciente. Então eu posso conversar com a minha consciência. Quando eu fui desenganado, quem é que veio? Um médico que fez medicina chinesa e sabia consertar a máquina, porque o matuto estragou a máquina. Mas o matuto chegou a operar máquinas pesadas, a pilotar várias situações, principalmente dirigir caminhão, carreta e etc. Ele permanece no esquema ou no sistema, mas quem está palestrando é ele? Nem o médico chinês somente. Quantos eus vocês estão vendo? Porque alguém tem evidência e sabe que até agora mais de 50 partes da minha própria consciência falou com vocês, dos conhecimentos milenares que acumulamos. Então, para o início de conversa, o poder da oração é isso. Eu preciso saber o que é, para que serve, para saber como usar. Do contrário, eu vou morrer de sede à beira do poço. Silencie um pouquinho, se for possível. Comece a inspirar com suavidade para acalmar o corpo, para relaxar o corpo.
e concentrar a ação de vocês no vir a ser o que vocês gostariam de ser ou tornar-se, sabendo que esta informação está conectando vocês com todas as vivências, segundo Kardec, com tudo que vocês já foram, com todos os seres em todos os mundos, e muitos estão na nossa dianteira simultaneamente. E comece a exercitar as ideias enobrecedoras, fazer planos de futuras ações, e essas ideias nobres e planos de futuras nobres ações, ou de ações enobrecedoras, trazem para o nosso universo mental forças que equilibram as células, acalma, harmoniza e aumenta a produtividade. Joana de Ângeles. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, vendo-se recuperado, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as novas atividades que pretendem concretizar com a nova máquina mental, perispiritual e física. Muita paz. Muito obrigado a todos.